Bem-vindo ao canal Facamp. Vamos falar hoje da China e de sua rápida e impressionante ascensão à grande potência econômica mundial. Vejam vocês que a China possuía um território imenso e era um país mais populoso do mundo, mas era um país muito pobre e muito atrasado. Em apenas 30 anos, a economia chinesa já é a segunda maior do mundo. Ultrapassou a Alemanha e o Japão, está apenas atrás dos Estados Unidos, por enquanto. Foi um crescimento espantoso e com muito potencial para continuar a crescer e a se desenvolver. Não é, Sabatini? Sem dúvida. Eu gostaria de acrescentar que uma parte importante desse crescimento foi influenciado pelo magnífico desenvolvimento da indústria chinesa. Tá? Por exemplo, a indústria chinesa cresceu 18 vezes em 30 anos. No início desse processo de industrialização, a China só fazia produtos de baixa qualidade, com tecnologia muito simples. Mas isso tem mudado. Hoje, a China já é o maior produtor mundial de quase todos os produtos industriais. Vou aqui dar alguns exemplos, pequenos exemplos desse poder econômico realmente monstruoso. A China produz 780 milhões de toneladas de aço, mais de 2 bilhões de toneladas de cimento. Produz ainda 17 milhões de automóveis por ano, ou 83 milhões de televisores e 52 milhões de unidades de refrigeração com ar-condicionados, por exemplo. É uma lista que não tem fim. A China é também já o maior produtor mundial de iPhones, iPads, computadores. É uma lista realmente impressionante. Esse avanço industrial, fora do comum, pode ser considerado um fenômeno excepcional na história da economia mundial, né? Em 30 anos, a China conseguiu, na verdade, saltar de uma economia não industrializada para uma economia industrial potente. O que aconteceu? A China, na verdade, adotou uma estratégia de atração de grandes empresas estrangeiras, americanas, japonesas e alemãs, e procurou absorver a tecnologia através da criação de grandes empresas chinesas que se juntavam em joint ventures com as empresas estrangeiras. E essa sinergia entre empresa estrangeira e empresa chinesa, sob o comando de um Estado coordenador, a China chegou a exporta hoje 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Foi assim que a China acumulou 3 trilhões e meio de dólares em reservas, que na verdade funcionam como uma defesa contra qualquer ataque especulativo, né? Ninguém ousaria fazer um ataque especulativo na China, porque sairia tosquiado, né, Sabatini? Eu acho que vale a pena a gente comentar também, professor, que esse desempenho realmente impressionante teve, em grande medida, também associado a um crescimento muito rápido da urbanização, né? O senhor não acha isso também? Claro, a urbanização foi impressionante, né, e foi planejada. Em 1980, 77% das pessoas moravam no campo na China. Em 2013, havia apenas 47%. As cidades mais importantes da China são Xangai, Pequim, Chongqing, Shenzhen e Guangzhou. São 47 cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Em 30 anos, 460 milhões de pessoas foram para as cidades, mais de 2 vezes a população do Brasil. É realmente uma coisa extraordinária. Realmente, né? Mas eu acho que é importante mencionar que esse movimento migratório para esses centros urbanos que estavam se industrializando rapidamente teve um efeito muito importante, que foi manter os salários dos trabalhadores chineses num nível considerado muito baixo, né? Essa foi uma estratégia, no início da industrialização, muito importante, manter os salários baixos, né? No entanto, hoje a gente não pode afirmar que o crescimento dependeu apenas disso, né? Isso pode ter sido verdadeiro lá no começo desse crescimento, né? Mas aos poucos os chineses foram promovendo diversos avanços tecnológicos e não por acaso os salários têm subido de maneira significativa nos últimos anos, né? Eu gosto de sempre dar o exemplo que hoje a China possui grandes centros de pesquisa tecnológica em todas as áreas, desde a ciência básica até a ciência aplicada à inovação na grande indústria, mas também nos serviços e em todas as atividades econômicas, né? Outro exemplo que realmente vale a pena citar é uma
preocupação fundamental com a formação de quadros altamente qualificados, né? Formam-se na China, por ano, 600 mil engenheiros, que é um número realmente impressionante, né? Outra informação importante que não pode deixar de ser mencionada é que as empresas chinesas estão entre os maiores compradores de robôs no mundo, ou seja, uma preocupação crescente com a automação da produção na China, né? Um exemplo claro aqui, o ano passado apenas uma empresa chinesa adquiriu mais de 1 milhão de robôs para modernizar suas fábricas, tanto na China como no resto do mundo. Você estava mencionando aí o caso dos baixos salários, que é verdade, foi importante para o desenvolvimento inicial na China, para o arranque inicial da industrialização, juntamente com o manejo da taxa de câmbio, que eles mantiveram sempre muito desvalorizada, né? Mas, à medida que a industrialização, o processo foi avançando, que os investimentos foram, na verdade, se realizando e se concretizando, né? Um outro fator que teve uma importância muito grande foram os ganhos de escala, né? Ou seja, as empresas são enormes, os processos de produção são levados a cabo, né, com grandes volumes, né? E esses grandes volumes tornam os produtos mais baratos, né? Então, cada vez menos pesam os salários e cada vez mais pesa a capacidade de produzir muito, que produzir em grande escala. Mas eu diria que, exatamente como a gente tem mostrado aqui nessa conversa, né, o segredo desse rápido desenvolvimento econômico na China, eu acho que está numa feliz e única combinação entre um setor privado que é exuberante, que é extremamente competitivo, mas também com um Estado que é muito atuante, que planeja, que participa ativamente da economia chinesa e o faz de maneira extremamente eficiente, não é mesmo? O Estado chinês planeja, né, e oferece as condições para que o setor privado avance tanto tecnologicamente quanto nas suas escalas de produção, não é? Como tem um papel importante na construção da infraestrutura, das cidades. Um exemplo que muita gente dá e que é impressionante, né? Em 2000, Xangai, né, tinha um sistema de metrô que era menor que o de São Paulo. Como a gente sabe, o metrô de São Paulo não está entre os maiores do mundo, né? Hoje, em 2014, o metrô de Xangai já é o maior do mundo, disparadamente. Ou seja, a China tem uma capacidade de fazer promover um avanço da infraestrutura que é realmente sem igual no mundo. E o Estado tem um papel decisivo nisso. Isso foi importante também no transporte interurbano, né? Eles, na verdade, construíram mais de 9 mil quilômetros de rede ferroviária, né? De alta velocidade, na verdade, que reduziu muito as distâncias e está permitindo com que o desenvolvimento vá para o interior da China. Está saindo do litoral e indo para o interior da China, o que é muito importante também, do ponto de vista da ocupação do espaço, né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas não muito, né? Chamando atenção para a crescente presença internacional da China, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que a China é uma das maiores potências nucleares do mundo, né? Tem disparado o maior exército, né? Tem uma frota naval de grandes proporções com vários submarinos nucleares. É um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Só isso já basta para mostrar a força militar da China. Mas, além disso, ela tem ampliado a sua participação política. Ela é um membro fundamental dos BRICS, como a gente sabe, né? Também do G20, né? Que crescentemente tem ganho espaço e poder nas negociações internacionais. Mas é bastante interessante a gente notar que essa forte presença militar e política da China não é traduzida por uma política de agressividade, né? A China mantém uma certa harmonia, né, com seus vizinhos, que mostra que ela não tem uma tradição de expansão pela força das armas, é muito mais uma presença política, econômica, mas que não tende a ser tão agressiva quanto foram os seus rivais do passado. Está inscrito na história da China, né? Essa aversão à expansão territorial. Na verdade, o que é importante ressaltar é que, a despeito disso, ela tem conflitos localizados, pontuais, com o Japão, por exemplo, por conta das ilhas do Mar da China, tem conflitos potenciais com a Coreia do Sul, por conta da relação dela com a Coreia do Norte, mas nada que invalide essa nossa
avaliação, né? Sem dúvida, mas eu acho que a gente também não pode, aí eu acho que é crucial para a gente compreender o papel da China no mundo, né? As relações da China com os Estados Unidos, que são meio simbióticas, né? Uma espécie de modelo sino-americano que tem implicações tanto para a China quanto para os Estados Unidos, mas para o restante da humanidade, não é mesmo, professor? O que ressalta nos últimos anos é que as relações econômicas e financeiras mais intensas se estabeleceram entre China e Estados Unidos, né? Boa parte das empresas americanas, ou quase todas as empresas americanas importantes estão na China, de lá elas exportam para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a importação de produtos chineses pelos americanos gera excedentes comerciais na China. Excedentes comerciais formam o quê? Formam reservas elevadíssimas que estão em 3,5 trilhões, né? E essas reservas não é que os chineses aplicam em títulos americanos, de modo que se estabelece uma espécie de, como você disse, de simbiose. Em outros vídeos do canal Facamp, continuaremos o debate sobre a China, sobre a emergência e a consolidação desta potência mundial.